Nico de la Cruz deixando o Flamengo e voltando para o River Plate da Argentina, a sua ex-equipe. Bom, olha só o que o irmão do meio-campista rubro-negro, Nico de la Cruz, ele concedeu uma entrevista à Rádio Argentina e o que ele falou, hein? Ele acredita que Nico de la Cruz vai voltar ao River Plate. Eu vou trazer aqui detalhes sobre essa situação, falar também sobre esse jogo de hoje, porque o técnico Felipe Luiz toma a decisão para valer e vai com o que ele tem de melhor. Eu separei aqui também a escalação do Atlético Mineiro. Olha só, hein? O Cuca não é bobo. É bom ficar de olho. O Flamengo hoje que tem um tabu, posso falar assim, a ser quebrado em jogos de mata-matas, que o Flamengo nunca conseguiu reverter resultados fora de casa em jogos de mata-mata. Em casa o Flamengo até conseguiu, né? Teve uma vantagem muito bacana aí. Vou trazer aqui para vocês. Arrascaeta é o grande triunfo para esse jogo. O Atlético Mineiro é a maior vítima, eu posso falar assim, do Arrasca durante o passagem dele nesse futebol brasileiro. E eu vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você, porque apoio também não vai faltar. A nação já esgotou todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo. Fica coladinho comigo, não perde nada, tem muita coisa boa para trazer aqui para vocês. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre esse jogo. Hoje, cara, já tô a cabeça doendo, já tô aqui naquela expectativa, sinceramente. Tá chegando a hora, né? 7 horas da noite. Aí, então precisa de desespero. Cara, a gente quer ver o nosso Flamengo vencer, né? O torcedor rubro-negro quer ver o nosso Flamengo jogar bonito, vencer, se classificar. Cara, falar uma coisa pra vocês, apoio do lado da torcida não vai faltar, tá? Todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo para esse jogo de hoje na Arena MRV estão esgotados. É isso mesmo, tá? Todos os ingressos, lembrando que esse jogo acontece na Arena MRV, e a torcida visitante, todos os ingressos já foram esgotados. Então assim, do lado da torcida, a torcida nunca decepciona. O torcedor sempre está aí acompanhando, apoiando o nosso Mengão queridão, seja aonde quer que o Flamengo vá. É sempre assim. É sempre assim. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro jogo da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, dia 13, no Maracanã, já são quase 60 mil ingressos vendidos, gente. A torcida do Flamengo é incrível, é sensacional. Para esse jogo de hoje, o Flamengo tenta quebrar, eu posso falar assim, um tabu nessa quarta-feira hoje, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O mais querido nunca reverteu um placar decidindo fora de casa em mata-matas nacionais. Lembrando, mata-matas nacionais. Após perder por 1-0 no Maracanã, o Flamengo vai para cima. O Flamengo tem que correr atrás do resultado. O Flamengo vai ter que buscar esse resultado, tá? Não será fácil. Flamengo, para se classificar às quartas de final já direto, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, ou quem sabe buscar ali um gol com 1 gol de diferença. O Flamengo vai às finalidades máximas. Mas o Flamengo tem time para vencer, não será fácil. O Atlético Mineiro, por outro lado, é uma situação que a gente precisa realmente ter muita cautela, muita atenção e com muita humildade, com os pés no chão. Eu estava vendo aqui, mesmo com esse tabu do Flamengo, o Flamengo já conseguiu reverter 9 das 17 vezes em que ficou em desvantagens na história da Copa do Brasil. Só que essas 9 que o Flamengo conseguiu reverter foi jogando em casa. Ou seja, o Flamengo saiu derrotado no primeiro jogo fora de casa e conseguiu reverter em casa. Já o Flamengo saindo derrotado em casa e para reverter lá fora, o Flamengo ainda não conseguiu. Então esse tabu hoje tem que ser quebrado, filhão. Tem que ir para cima, tem que buscar essa classificação. E outra coisa, entrar com muita garra, com muita raça, com muita gana para esse jogo, com a vontade realmente de se classificar.
Arrascaeta, nosso camisa 10, Arrascaeta, nessa temporada de 2025, só pelo Brasileirão já são 10 gols marcados. Eu estava vendo aqui o Arrascaeta vive rivalidade, eu posso dizer assim, à parte com o Atlético Mineiro, que será o adversário do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Arrascaeta já tem aí anotados 10 gols durante toda a sua passagem no futebol brasileiro. Ele já tem anotado 10 gols contra o time mineiro, se tornando a maior vítima da sua carreira. O uruguaio é o trunfo do Flamengo no jogo de volta das oitavas de final, que acontece logo mais às 19 horas, 7 horas da noite, tradicional horário de Brasília. Então torcer aí para que dê tudo certo. Felipe Luiz toma a decisão, né, diferente do primeiro jogo, já fez o que fez na primeira partida, né, um vacilo que deu ali, perdeu para o Atlético Mineiro, primeiro jogo 1-0 dos caras. Os caras vão jogar em casa hoje, vão colocar uma barreira dupla, não sei, tripla, na frente do gol, que eles vão se fechar, isso aí é óbvio, vão se fechar, tá? Sempre eles, todos eles, na verdade, jogam assim contra o Flamengo, mas o Felipe Luiz prepara uma equipe com o que ele tem de melhor em mãos. Felipe Luiz mandou a real e vou colocar o que tem de melhor. Né? Depois da grande repercussão, desse negócio de priorizar, o que eu sempre falei, prioridade hoje é Copa do Brasil. A sábado tem Brasileirão, prioridade é Brasileirão. O Brasileirão, sábado, entra quem tiver melhor. Libertadores, entra quem tiver melhor. Já na quarta-feira já é prioridade Libertadores. E assim, cada jogo se torna uma prioridade. A gente vai entrar, vamos dar um exemplo. Entra com o Varela hoje, na lateral direita. Né? É o que ele tem de melhor para hoje, pelo entendimento do Felipe Luiz. Domingo, de sábado, contra o Mirassol, o Varela não tiver bem para entrar, né? Aconteça qualquer coisa, entra com o Emerson Royal. É o que tem de melhor? Então vamos com o que tem de melhor. Na quarta-feira, se tiver o Varela melhor, já entra o Varela ou talvez o Royal. É assim, estou dando um exemplo. Mas olha só a provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, meus amigos. O goleiro, Agostinho Rossi. Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, formando a dupla de zaga. Ayrton Lucas pela lateral esquerda. Lembrando, o Felipe Luiz, ele tem Ayrton Lucas, Matias Vinha e Alexandro à disposição na lateral esquerda. O que você acha realmente de Ayrton Lucas para esse jogo? Já no meio de campo, Alan e Jorginho. Alan e Jorginho formando a dupla ali de volantes. Mais à frente, Arrascaeta, Carrasco do Atlético Mineiro é mantido. E o trio de ataque sem Luiz Araújo, sem Bruno Henrique. E deixou de fora aí, né, por controle de carga. Estão fazendo controle de carga. Plata deve ir ali pela direita. Samuel Lino pela esquerda e Pedro centralizado. De acordo com o GE, esse é o provável time do Flamengo, como já trouxe para vocês, né? Agora o GE confirmando. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Alan, Rascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Jogadores que estão fora, pendurados, não tem nenhum pendurado com o segundo cartão amarelo, tá? Para esse jogo da Copa do Brasil. Jogadores que estão fora, Eric Pulgar, se recuperando, né, de uma cirurgia no pé. Dela Cruz com um problema no joelho. Danilo com problema na coxa. Luiz Araújo e Bruno Henrique fazendo controle de carga. Michael, por opção técnica, fica de fora. Do outro lado, o Atlético Mineiro vem aí com Cuca. Separei aqui a provável escalação do Atlético Mineiro. Olha só, Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Rony, Hulk e Coelho. Tá aí o time do Atlético Mineiro para enfrentar o nosso Mengão queridão daqui a pouco às 19 horas, 7 horas da noite. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro que já entra em campo com essa vantagem de 1-0. Mas dá pra gente reverter sim, Flamengo. Vamos que vamos, Mengão. Vamos em busca dessa vitória, em busca dessa classificação. Olha só aí, do lado do Atlético, né? Fica de fora Patrick, Cadu, Caio Maia,
estão aí no departamento médico. Tá aí, vamos lá torcer para que dê tudo certo. Técnico Cuca, com a sua equipe montada, e eu vou falar para vocês, fechadinho, tá? O Cuca vai fechadinho. A gente vê ali, realmente, ele fechando para valer com Saravia, Elian, Júnior Alonso, né? Gabriel Menino, Alan Franco. Vamos ver aí o que deve acontecer. Torcer para que dê tudo certo, sim, com certeza. Que vença o melhor, mas que seja o meu Mengão queridão. Olha só, esse jogo de hoje não terá transmissão em TV aberta, tá, nação? Apenas pelos Premiere, canal Premiere e Sport TV. Então fica ligadaço para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. Vamos mudar de assunto aqui agora, se falando sobre Nico Dela Cruz, que está fora desse jogo, já há 5 jogos, né? Que o Nico Dela Cruz está aí com problema no joelho, não vem entrando em campo. A informação que o irmão de Nico Dela Cruz afirmou que o meia pode deixar o Flamengo e, inclusive, retornar ao seu ex-clube, ao River Plate da Argentina. Carlos Sanches, que é irmão de Nico Dela Cruz, afirmou à imprensa argentina que o meia do Flamengo pode retornar ao River Plate em breve. E ele falou o seguinte: pela relação que ele tem com o Galhardo, acredito que o Nico vai voltar ao River Plate. Será que já tem alguma coisa acontecendo? Vale lembrar que, né, a semana passada o Nico Dela Cruz foi liberado pelo Flamengo para passar o final de semana lá no Uruguai, depois daquela situação envolvendo as polêmicas com o médico, o ex-médico do Flamengo, José Runco. E agora começa a surgir essas informações. Mas só que agora foi o próprio irmão de Nico Dela Cruz que soltou na imprensa argentina que ele acredita que o Nico vai voltar ao River Plate. Eu costumo falar aqui, aonde há fumaça, há fogo. Mas se caso isso realmente aconteça, o que você acha, torcedor, sobre essa ida de Nico Dela Cruz para o River Plate da Argentina, retornando, deixando o Flamengo? Pagando aí o Flamengo, tá tudo bem. Paga o valor da multa, a gente libera, né? Ou você acha que o Flamengo deve facilitar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas vamos aguardar o que deve acontecer. Só um lembrete aqui, na Argentina, a janela de transferência, pelas informações que apurei agora, a janela de transferência está fechada, tá? Está fechada. Então, no momento, não há momento para se transferir o Nico Dela Cruz. Então, vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer, os próximos passos dessa situação. Se o irmão falou isso, se há fumaça, há fogo. Então, vamos aguardar aí. Fica à vontade. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você, sendo a diretoria de Flamengo, você liberaria o Nico Dela Cruz, beleza? Vou ficando por aqui, sempre focado com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.